Meninos, na vez passada nós falávamos sobre a sintonia que existe entre nós e as almas sofredoras que muitas vezes nos assediam. Antigamente, comentei com vocês, a pessoa procurava a casa espírita se dizendo perseguida por entidades sofredoras. Com o passar do tempo, com a nossa maturidade, os espíritos amigos nos ensinaram, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, que ninguém sintoniza com alguém diferente. Tem que haver, a própria palavra diz, semelhança. E, é claro, vai depender de nós e das entidades que, porventura, queiram estar conosco e que não queiram o nosso bem, que isso se rompa. E nós avancemos no conhecimento e eles também. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre os abismos que André Luiz, na sua obra através de Chico Xavier, nos conta que existem, principalmente em volta das instituições dos irmãos desencarnados, que somos, quer dizer, não somos nós, são os irmãos desencarnados que aqui estão, em 10, 20 vezes número maior do que nós encarnados. E ele cita no Nosso Lar, No Mundo Maior também, em Missionários da Luz, em Libertação, áreas chamadas abismos, em que almas intensamente sofredoras aprisionam outras, desencarnados todos, sem que consigam se separar. Ele ficou surpreso ao perceber que muitas definições de inferno, de purgatório, que ao acordar pessoas encarnadas costumavam relatar, eram esses lugares. Quem assistiu o filme Nosso Lar, porque eu tenho certeza que o livro todo mundo leu, quem viu o filme lembra-se. André Luiz vaga por 8 anos em região de sofrimento, nunca deixando de ser observado e protegido pelos mentores, mas ele não os enxergava, porque a sintonia era diferente. Imagine você ser um cientista na Terra, uma pessoa que é homenageada, uma pessoa que descobriu o mal de Chagas, a cura, né? A doença, definiu a doença, mas nunca questionou a vida além da morte. Nunca. Nunca pensou que existiria algo mais do que aquilo que as religiões tradicionais preceituavam. O choque foi tremendo, porque a vida continuava. Ele foi considerado um suicida pelos abusos que havia feito ao próprio corpo físico, e muitos de nós chegamos lá nessa situação. Ninguém vai condenar André Luiz, não. Mas, ao longo dos 13 livros que ele psicografou, desde o meio da década de 40, através da mediunidade de Chico Xavier, ele conta da sua surpresa. Não era só continuar vivendo, era uma realidade absolutamente palpável. Era algo impressionante e que tinha tudo, 100% a ver conosco. E quando ele se refere ao abismo próximo ao Nosso Lar, que vocês sabem, fica ali na altura de Campos, perto, né, em cima do Rio de Janeiro, na verdade ele vai uma vez como um socorrista, na verdade como um aprendiz junto aos socorristas, para tentar liberar um determinado número de sofredores que já tinha condições de sair dali. Mas a luta que se estabelece é tremenda, porque quando eles chegam até a beirada para retirar essas almas que pretensamente estavam arrependidas, as outras, que não queriam deixá-los ir, começavam a gritar o que essas pessoas tinham feito na Terra. Por isso elas mereciam não sair dali. E André fica tão chocado que ele começa por um instante a se desequilibrar. Poxa, então eu vim aqui ajudar a tirar do abismo gente que não merece. Imediatamente, Clarencio percebe a situação e diz, como quem dissesse para todo mundo, vamos manter o nosso padrão vibratório. Exatamente aquilo que a gente escuta quando entra na cabine de passe. Meus irmãos, vamos orar.
Vamos mentalizar o positivo. E às vezes você vai tomar passe, você pensa em qualquer coisa, as mais malucas possíveis, menos na sua concentração. Mas isso nós vamos falar numa outra ocasião. Bem, André Luiz percebeu claramente, como ele diz no início de Nosso Lar, que ele não se adestrou em momento algum pensando que a vida continuava além da morte física. E continuava do jeito que ele estava vendo. Pessoas que fisicamente, entre aspas, tinham as mesmas sensações de estarem no corpo. Esse corpo, que por enquanto é o nosso instrumento de comunicação com a vida, porque um dia ele vai deixar de existir, ele é tão isolante que ele não faz que nós nos esqueçamos apenas das vidas anteriores. Ele nos protege, vamos dizer assim, de um monte de coisa. Por isso as almas sofredoras, muitas vezes, quando se comunicam, se queixam. Ele está num corpo de carne, ele pode se distrair. Eu não. Eu vivo permanentemente essa situação de sofrimento. Daí é tão difícil fazer com que entidades que não nos perdoaram nos perdoem, porque eles ficaram fora da matéria. Nós tivemos a oportunidade de vir. Mas por quê? Porque prometemos mais do que eles. Olha quanta gente eu conheci que dizia assim: eu não posso ter prometido isso. E os espíritos amigos diziam: prometeu em lágrimas, de joelhos. E a pessoa continuava dizendo que não. Eu já contei a vocês que eu tenho um grande amigo, um psicólogo formidável, que eu sempre digo a ele: se nós voltarmos para o lado de lá e não tivermos feito o que prometemos fazer, o que você vai dizer? Eu vou dizer que quando eu prometi, eu não estava no meu estado normal. Ele já tem a desculpa certa. O problema é que você não, vamos dizer assim, promete por acaso. Você senta, você analisa as suas últimas vidas, os seus protetores dizem: olha, meu filho, isso aqui está esperando há tanto tempo para você resolver. E os espíritos amigos diziam, através do próprio Chico Xavier, que esta nossa vida atual está complicada porque nós, atualmente encarnados, pedimos para reencontrar pessoas que evitávamos há 300, 500, 800 anos. Ai, fulano, quanto tempo mesmo que a gente não se encontra na Terra? Tem uns 200 anos. E agora eu caso com você. E aí, vocês já viram, uma pessoa que você perdeu de vista há 200 anos atrás não é a mesma pessoa que você está sonhando. E aí as complicações acontecem. Mas as almas que estão chegando e que vão chegar são aquelas que tiveram mais tempo para viver fora da matéria e, portanto, se prepararam mais. Apareceu ontem ou hoje uma menina de 9 anos do interior que descobriu uma nova estrela. Uma brasileirinha de 9 anos. E a NASA reconheceu a descoberta dela. Vocês acham que é dessa vida que essa menina, que nunca tinha visto um telescópio, renasceu com esta cabeça, com esse tipo de interesse? De jeito nenhum. Por isso, quando essas almas são retiradas das regiões de sofrimento, como foi o caso de André Luiz, tão homenageado quando morreu na Terra, tão necessitado quando chegou do lado de lá, quando essas almas são recolhidas, elas passam por um longo tratamento. Na verdade, é uma limpeza psíquica. É o que acontece quando você toma passe. Quantas vezes, dando passe na pessoa, eu vi como se a pessoa fosse uma espécie de bloco e caía dela pedaços de energia dura, como se fosse um cimento, e que a envolvia, impedindo, inclusive, a energia positiva chegar até ela.
Mas na hora do passe, aquilo era quebrado pelas forças amigas e ela saía então renovada. Mas também ouvi muito as almas sofredoras dizerem: não tem problema, nós esperamos ele do lado de fora. Porque era tanta confiança que aquela pessoa que estava tomando passe, quando saísse da comunhão, voltaria às mesmas dificuldades emocionais, que eles ficavam tranquilos. Deixavam a pessoa tomar passe, eram convidados a se afastar da casa da pessoa. De jeito nenhum ele vai me chamar de novo. E o pior é que muitas vezes chamamos. Continuando. Bom, eu já falei para vocês que os socorridos são aqueles que, através da oração ou da exaustão de forças, caem. André Luiz estava caído no meio da lama, desmaiado. Ele não tinha mais força para nada. E foi aí que surgem os amigos espirituais para tirá-lo dali. Porque enquanto a alma sofredora tem energia, ela não desiste. Ela não sabe por que ela está ali, ela não sabe que ela morreu fisicamente para a Terra, mas ela não sai daquela situação. Porque ela, numa questão de sobrevivência, ela saiu do seu nível normal e permanece em sofrimento. Uma vez, há anos atrás, eu e uma amiga, trabalhadora também dessa casa, saímos do corpo, cada uma na sua casa, e nos encontramos numa região de sofrimento. Havia cavernas e almas muito sofredoras colocadas ali dentro. Na verdade, elas moravam ali. E aí eu me recordo que quando eu cheguei perto dela, eu falei assim: por que você não entrou ainda na caverna? Nós temos que pegar 2 pessoas que estão aqui. Aí ela: porque eu estou morrendo de medo da aparência das entidades. Eu imediatamente disse: mas qual é a aparência? É cobra? Porque é o único bicho de todo o universo o qual eu tenho medo. Aí ela disse: não, não é cobra. Eu: que bobagem, vamos entrar. Eram entidades em forma de ratazanas, da nossa altura. Mas vocês acreditam que fora da matéria a gente é completamente diferente do que é no corpo? Eu vim trazendo as 2 entidades. E ela me olhou espantada, e mais espantada eu fiquei no dia seguinte, quando de manhã o telefone tocou e ela descreveu o sonho, entre aspas, que eu tinha tido. Na verdade, nós 2, por algum motivo, fomos encarregadas de retirar essas 2 entidades de lá. Ora, você não pode dizer que não viveu essa experiência quando uma outra pessoa conta a mesma coisa. E nunca soubemos por que fomos convocados a isso, nunca conhecemos o destino daquelas 2 entidades, só sabíamos que tínhamos que tirá-las dali. Porque há almas amigas que nunca se esquecem de quem amaram e, através da oração, pedem aos médiuns da Terra que sejam utilizados nas suas horas de sono para socorrer. E quantos de vocês não devem viver a mesma experiência e quando acordam dizem: nossa, eu tive um pesadelo horroroso. E não foi pesadelo, foi uma vivência fora da matéria. Por isso, quando formos dormir, façamos a nossa oração. Peçamos às forças do bem que onde quer que estejamos nas horas de sono, sejamos abençoados. E quando acordarmos de manhã, agradeçamos se porventura fomos úteis enquanto o nosso corpo estava adormecido. Isso é uma sabedoria para vivermos longo tempo na Terra, sendo úteis de todas as maneiras, em todos os instantes. Bem, já falei de sintonia. Por que os mentores nos acompanham, mas só os vemos nessa hora, na hora do pucutufe? É porque chegou a hora de sermos ajudados. Antes do pucutufe, não. Então eles esperam que tudo aquilo
saia de nós para que possam nos levar às regiões de socorro, como aconteceu com André Luiz, que quando acordou, achou que estava recém-operado na terra e estava mais do que enterrado. Essa limpeza nas câmaras de retificação, que André Luiz também descreve, é quando a pessoa sai de uma região de muito sofrimento, ela chega nessa câmara de retificação, ela passa por uma limpeza tremenda e, gente, vamos ser honestos, não é uma limpeza só do perispírito, que é o corpo espiritual que continua existindo, é por dentro também. Vocês se recordam que André Luiz, um médico, um sanitarista, um cientista, com muita alegria, se ofereceu para limpar o vômito das entidades sofredoras em recuperação nas câmeras de retificação. Meu Deus, espírito desencarnado vomita? Vomita. E vomita as energias difíceis com as quais ele se alimentou enquanto estava em sofrimento. E lá ia André Luiz, agradecendo a Deus, limpando o chão, enquanto as almas que sofriam se recuperavam. Não diga que você nunca vai fazer isso. Porque André Luiz considerou-se um felizardo por ter esse tipo de tarefa em nosso lar. Não estou desejando isso para ninguém, não. Mas se acontecer, pega um pano e vai. Sim. E o mais importante que isso, nessa hora, quando você começa a se descompatibilizar com as energias que durante muito tempo viveram com você, existe o tratamento de hipnose também. Porque se a sua cabeça ficar ligada à lembrança do que você viveu no sofrimento fora da matéria, você não se recupera. Você fica com medo das entidades que te assediavam. Você fica querendo voltar para a Terra. Eu quero saber como é que está todo mundo, como está minha cachorrinha, como está meu jardim, como está meu marido que me adorava, ele deve estar alucinado de saudade. Já casou com outra há muito tempo. Vocês percebem claramente que toda vez que André Luiz queria ver a família, os espíritos davam uma desculpa, gente. A mulher dele, apaixonada por ele, já tinha casado de novo. Entendeu? Por isso que tem uma frase antiga que diz assim, viúva é o que morre. Porque é verdade, cá entre nós, tem gente que se dilacera. Tem gente que, não, eu nunca... Olha, eu conheci pessoas, gente... Vocês sabem que eu não choro, não consigo chorar desde criança. Devo ter vindo já magnetizada para isso. O que eu já falei, o que eu já fiz prece em velório, do viúvo se jogar sobre o caixão. Não me deixa, não me deixa. Meu Deus, eu quero morrer junto, quero ser enterrado junto. 4 meses depois, estava casado de novo. Gente, eu passaria a noite contando as histórias, gente. Vocês pensam que é gente moça? Não, conheci gente com 80 anos, que aproveitando a morte da companheira da vida toda, chamou os filhos e contou que tinha outra família. E eu falo de homem porque as mulheres são mais bobas, sabe? A mulher chora, até descobrir que ela vai ter que dividir a pensão com alguém que ela nem conhece. Vocês estão rindo? Tomara que vocês possam rir a vida inteira. Olha, olha. A verdade é que o pobre do André Luiz, eu quero... Ai, meu Deus, minha filhinha fulana. O nome dele era proibido de ser tocado na família. Só a filha caçula lembrava dele. Vejam só... Como nós vivemos ilusões que muitas vezes se desfazem. E por isso não deixemos de escutar o conselho dos amigos espirituais. Quando eles dizem, não passe daí, não vá mais além, não procure saber.
E olha, antigamente, os centros espíritas davam muita orientação por psicografia. Mas você percebia, quando você lia as psicografias, que ali havia coisas que ficavam subentendidas, mas nem os espíritos mais iluminados tinham permissão de falar a verdade. Verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo, diziam os espíritos através de Chico Xavier. Então, uma coisa é quando você está no corpo, e quantas ilusões queridas nós temos, quantos amores que não vão dar em nada, mas a gente é completamente apaixonada. Lá do outro lado é diferente. Como é que você vai se enganar se você, invisível aos olhos humanos, na verdade está vendo? Por isso, quando os espíritos dizem, não procure saber, deixe que o tempo é o sábio mudo, mas a gente insiste. A gente, não, eu quero, eu preciso da verdade. Quem é que aguenta a verdade? Já dizia Jack Nicholson no filme Questão de Honra. Quando ele diz a Tom Cruise, você quer a verdade? Você não aguenta a verdade. É um momento clássico desse filme. E no fundo os espíritos sabem que uma vez retornados à verdadeira vida, nós vamos ter que ter um tempo para encontrar as nossas verdades e saber quantas verdades realmente existiam em nossas vidas. Pelo amor de Deus, eu não quero que nesse Dia dos Namorados você recebe um monte de flor, aquele chocolate caríssimo. O que você quer me dizer que você não está me dizendo? Que verdade é essa que você está me escondendo? Não. A pessoa está casada com você há 50 milhões de anos. Ela só tem dinheiro para um Kit Kat, que está em oferta na loja americana. E você pega o Kit Kat, põe na altura do coração e diz, era tudo que eu esperava. E pronto, está resolvida a sua questão. Porque de ilusão também se vive. Meus amigos, agora o mais difícil, falar dos abismos interiores. Porque se fosse só o abismo de fora, o problema é que maldade, prepotência, violência, intolerância, racismo, tudo isso é abismo. Abismo que trazemos de outras existências e que precisamos extirpar de nós. Mais do que extirpar, dulcificar com amor, com realidade, com beleza. Porque esses abismos nos acompanharão em qualquer parte. Não adianta mentir, não adianta pedir. Aquela mulher que havia feito 16 abortos aparece às portas de nosso lar chorando e pedindo para entrar. E André Luiz fica desesperado, porque o responsável pelo portão diz, não posso recebê-la. Mas como não? Vê aqueles pontos todos em torno da cabeça dela? São os filhos que ela impediu que nascessem, nas circunstâncias mais diversas. Se ela entrar aqui, ela terá um acesso de loucura aqui dentro, que em questão de minutos envolverá os nossos enfermos já em recuperação. E aí as consequências serão tremendas. E ela então, quando vê que não vai ter a sua entrada permitida, se transforma e se mostra como verdadeiramente era. E André Luiz fica pasmo, porque se ele, André, estivesse tomando conta daquele portão, ele teria aberto para ela. Mas existe uma disciplina férrea. Por isso Cristo afirmou, a cada um segundo suas obras. Por isso Chico Xavier perguntou a Emmanuel quando aceitou a tarefa do bem. Diga-me o que eu tenho que fazer. E Emmanuel disse, 3 coisas. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. E assim, por quase 80 anos, ele levou a vida dele.
Quando nós vamos à casa espírita necessitados, queremos resolver tudo. Quando resolvemos para aqueles que conseguem, logo alguém nos pergunta, agora vamos ao trabalho? Aí a coisa desanda. E eu tenho ouvido isso em todos os lugares onde faço palestra. Mês passado fiz uma palestra pelo computador para o Japão, às 8 horas da manhã, porque lá eram 8 horas da noite. E o pessoal dizendo lá, Maísa, a gente pode se considerar menino de sábado? Eu falei, é claro, porque todo menino de sábado é alguém que sabe o que deve fazer e se não faz é porque não quer. Então, pensemos, ninguém chega a essa casa abençoada como a comunhão, cujo presidente espiritual é Dr. Bezerra de Menezes, para fazer nada, para desencarnar em situação de sofrimento, para ir para uma região de luta e não conseguir sair de lá. Nós vamos trabalhando, desencarnamos, continuamos a trabalhar. Nem preciso dizer a vocês que existe uma comunhão no mundo espiritual, muito maior do que essa. Frequentes vezes eu sonho, aspas, que nós estamos lá. E para a sorte de vocês, durante as horas de sono, é Dr. Bezerra de Menezes, é seu Eurípides Bassanufo, é Dr. Dias da Cruz, que faz as palestras, não sou eu. Então vocês têm aquele alívio, né? Mas a verdade é que tudo continua, nada morre, porque somos eternos. Mas o que deve morrer são as nossas ligações mentais, emocionais, com aquilo que nós precisamos transformar. Eu não sei se vocês gostam de biografia, e não é uma leitura fácil, mas eu li semana passada, a minha fisioterapeuta me emprestou, a biografia da atriz Viola Davis. Já ganhou um Emmy, um Tony, um Oscar. Ela tem 57 anos, é uma mulher negra, extraordinária como atriz. Há vários filmes maravilhosos dela, inclusive Dúvida, que ela trabalha com a Meryl Streep e com Philip Seymour Hoffman, hoje desencarnado, porque ele tirou a própria vida, mas um ator maravilhoso. Bem, ela teve uma vida e ela começa a contar a história dela, na biografia dela, quando ela tem 8 anos. Todo o racismo que ela viveu, toda a pobreza, todos os abusos, pai e mãe alcoólatras que se batiam diariamente. Foram 6 filhos. E ela conta, então, e não é uma leitura fácil, os episódios da vida dela. Mas há um momento que me chamou muita atenção e eu prometi a mim mesma que contaria a vocês. Não estou contando o final do livro, não. Ela, numa das brigas do pai e da mãe, e eles se cortavam, eles se machucavam profundamente. A mãe ficava irreconhecível, de tanto que apanhava. Ela se trancou no banheiro, eles moravam num lugar miserável. As ratazanas comiam a bochecha das bonecas dela. Ela se trancou no banheiro, abraçou o vaso sanitário com 8 anos de idade, fechou os olhos e disse, Deus, se você existe, me faz ficar invisível, me tira daqui. Eu não quero mais viver isso, eu não quero ver meu pai batendo na minha mãe. Me tira daqui, Deus, eu vou abrir o olho. Se eu ainda estiver abraçada com o vaso sanitário, você não existe. Ela abriu os olhos. Ela estava dentro do banheiro abraçada com o vaso sanitário. Ela olha para o telhado e diz, está vendo? Eu sabia que você não existia. Ah, meus amigos, quantas milhões de crianças e adolescentes, nesse exato momento em que aqui estamos, numa casa de luz e paz, não estão fazendo o mesmo pedido. Quando eu abrir os olhos, se você existe, eu quero ter desaparecido. E quando abrem os olhos, ainda estão no mesmo lugar e na mesma situação. Pensemos sobre isso. Pensemos que temos nos queixado tanto, por tanta bobagem, por coisas tão pequenas, quando a maioria do mundo
vive numa melopeia de dramas reais. E nós ainda nos afirmamos crentes em Deus e em Jesus. Já imaginaram os tormentos morais que cada pessoa que buscou Jesus para ser curada do corpo e do espírito enfrentava? E os espíritos dizem que muitos de nós, meninos de sábado, estávamos lá. Mas com certeza não entendemos nada do que Jesus pretendeu nos dizer. Vale a pena a leitura do livro, porque, é claro, ela dá a volta por cima, passando por tudo, e se tornou a atriz que se tornou, premiada, maravilhosa, casou-se com um homem muito bacana e adotou uma filha, porque não podendo engravidar, ela adotou uma filha que tem, aos 5 meses de idade, que tem hoje 11 anos. Amigos, portanto, já sabemos, né? Tudo que nos afasta de Deus, das forças do bem, das coisas boas, podemos considerar um abismo interior. E precisamos corrigir tudo isso para vivermos em harmonia. Vocês viram? Partiu Rita Lee. Oh, meu Deus! Partiu Rita Lee, que trouxe a música da minha adolescência. Ela tem uma frase maravilhosa numa das músicas dela que diz assim: não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Quem já tentou ajudar quem não quer ajuda, sabe bem do que ela estava falando. Foi corajosa, não queria fazer tratamento, mas o esposo e os filhos pediram e durante 2 anos ela tentou. E aí, semanas depois, aparece uma notícia. Henry Kissinger, um homem que foi assessor de tantos presidentes americanos, que provocou tantas guerras no mundo, fez 100 anos. 100 anos. Quando eu digo que Deus é seletivo, é por isso. Imagine se ele vai levar Henry Kissinger. Para quê? Para dar trabalho? Não, leva a Rita Lee. A lógica dos espíritos é essa. No Evangelho de 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quanta gente, quantos amigos adorados, que eram mais novos do que eu, que já foram embora. Não estou dizendo que os que ficaram são horríveis. Mas eu tiro por mim uma naja que se faz de fofa. Entendeu? Vem. Maíse, não, deixa ela lá. Deixa ela lá. E assim vamos. Né? Diabetes, aparece um monte de coisa. Não, mas Maíse está ali. Porque enquanto a tarefa não estiver terminada, meus amigos, não há médico que explique, não há nada que explique por que chegamos na beira e voltamos. E essa violência toda que está acontecendo no mundo, os espíritos dizem, são almas que vieram de outras dimensões, que não aceitam a disciplina da educação positiva, que reencontraram aqui antigos inimigos que não os perdoaram e partem para a violência, para tirar a vida dessas pessoas. Ontem, mais uma mulher foi morta. É quase uma por semana, porque você não pode dizer ao companheiro: eu não quero mais estar ao seu lado, eu não quero mais ser maltratada, que ele não deixa você viver para ser feliz. Isso tem que ter um final. E as pessoas ainda estão esperando o 3º milênio para daqui a 10 anos. Olha, bem dizia Chico Xavier, antes de uns 200 anos o 3º milênio não começa. Nós vamos, a minha geração, tenho certeza, vai sair da Terra sem ver esse 3º milênio sequer começar a ser construído. Eu espero que nossos netos, bisnetos possam fazê-lo, porque o abismo que vive dentro de nós ainda é o mais terrível. Quando você pode ajudar e não faz nada, você está vivendo o abismo. Quando você tem tudo para compreender o outro, mas se recusa a isso, você está vivendo o abismo. Quando você sabe
que uma palavra sua vai trazer harmonia e fica calado, você está vivendo o abismo. Não são grandes coisas, são coisas pequeninas, que nós vamos, obviamente, ter tempo para nos arrepender. Vocês sabem que durante a semana, quando a gente está para se encontrar, eu sempre penso em vocês. E eu sei muito bem que não é toda vez que cai uma mensagem que tem a ver conosco, mas esta aqui eu vou ler. O livro é Estude Viva, 1960. Eu não tinha nem 3 anos. É de André Luiz, justamente André Luiz. É tão bonita que eu falei, eu tenho que ler para os meninos de sábado. E aí eu encerro com uma pequenina história muito rápida e fazemos a prece de encerramento. Até o fim é o nome da mensagem, psicografada por André Luiz. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidade de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria, simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência? Ressuma desse fato um bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se em regozijo íntimo e inviolável. Você já pensou nos resultados inalienáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe outorgue liberdade e respeito a si mesma, sem intuito de cobrança? Já refletiu na importância inalienável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outrem, do princípio ao remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento, sem a mínima ideia de recompensa. Ocasiões não faltam. Ombreamos diariamente com multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, obsessos e desorientados. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretende chamar a si. Há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Para legiões de criaturas, essa obra da benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurar a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam por marca do anonimato em bases impessoais. Nessas empresas do bem, por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura de males, o esquecimento da sombra, a significação da utilidade pessoal e a equação ideal do contentamento de viver. Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigurem a paisagem interior, dinamiza o teu poder de auxiliar. Semeia sacrifício e colhe sorrisos. Dê suas posses e receba a alegria que não tem preço. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenha. Experimente, desencadeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com seus admiráveis efeitos. Se essa mensagem não foi para todos nós, não existe, porque é extraordinário o convite que André Luiz, em 1960, nos faz. Eu me lembrei que, através do Chico, Marco Prisco contava a seguinte história. Um garotinho esfarrapado, sentado na frente da padaria, sonhava com uma fatia do bolo que estava exposto na vitrine. E toda vez que entrava alguém para comprar pão, presunto, mussarela, queijo,
Ele olhava para a pessoa, olhava para o pedaço de bolo, olhava para a pessoa. E a pessoa entrava, comprava o que queria, saía, nem prestava atenção nele. Ele já estava ali um tempão sonhando com aquela fatia de bolo que ninguém comprava. Até que um mendigo, como se chamava naquela época, década de 50, olhou para o menino, colocou a mão no próprio bolso do casaco, puído, olhou, viu que tinha umas moedas, contou as moedas, entrou na padaria e trouxe para o menino o pedaço de bolo. E Marco Prisco encerra a mensagem dizendo: só quem já namorou um pedaço de bolo na padaria e não pôde comprar sabe o que é isso. Aquele mendigo sabia. Por isso, as últimas moedas que ele tinha no bolso, ele cedeu ao garoto e saiu da padaria trazendo o pedaço de bolo que o menino sonhava comer. Meus amigos, se você hoje esqueceu que amanhã é festa junina e não trouxe um farelo de bolo, você ainda tem o dia de amanhã, quando você vai chegar na festa disposto a usar todo o seu cheque especial. Tenha uma boa noite de sono, se você conseguir. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Eu tenho aqui um querido amigo à mesa. Se apresente, meu amigo. Levante-se e diga o seu nome. Boa noite, pessoal. Sou de São Paulo. Adivinha, ele é o menino de sábado que veio de São Paulo para trabalhar como voluntário na festa junina. Um aplauso! Meninos, nós ainda vamos dominar o mundo. Vamos fazer nossa oração. Ó Senhor, se te rogamos pelas crianças abrigadas em nosso lar e que amanhã nós vamos ajudar participando da festa junina a partir do meio-dia, com a nossa alegria, com a nossa positividade, nem que seja por um breve tempo. Mas te rogamos ainda mais por aqueles que namoram um pedaço de bolo que jamais terão. Te rogamos pelas mães desesperadas que procuram socorro a seus filhos doentes e não acham em lugar nenhum. Como nos ensinaste a orar também pelos que promovem o mal, te rogamos por aqueles, Senhor, que poderiam modificar educação, saúde, tudo de bom para todos os povos e não fazem. Não será preciso a reencarnação, porque nesta vida mesmo as suas consciências não darão conta da renúncia que terão que fazer, porque quem pode ajudar e não ajuda, sem dúvida conhece a verdadeira infelicidade. Ó Jesus, te rogamos por aqueles que, chamados às tarefas da luz, se recusam a andar na luz. Apenas ontem, a alegria de estar ao teu lado e de modificar nosso destino surgiu para nós. Por isso, que em nome desse amor enorme que nos envolve, que nos abençoa, que no último instante da nossa necessidade nos abriga e nos impede de cair. Em nome de tudo isso, Senhor, te rogamos, por aquele que se acha só, que ameaça desistir da vida, por essas milhares de almas desencarnadas aqui presentes, tantas delas já se preparando para retornar numa nova vida. E nós, que um dia estaremos fora da matéria, desfeito o nosso corpo físico, que algo possamos contar das alegrias que tivemos nesse planeta, que sem dúvida é estágio vencedor e glorioso para nossas almas criadas para a eternidade. Que em nome do amor que tens por nós, acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, das forças do bem que protege o universo, de todos os amigos espirituais aqui presentes que nos abençoam, que nos orientam, que falam ao nosso coração, invisíveis aos nossos olhos,
mas cuja intuição percebemos. Nós te louvamos, te agradecemos e que até o nosso próximo encontro estejamos todos muito melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Amigos, eu vou operar minha catarata dia 20 de junho. É uma terça-feira. Se você lembrar de mim, pense em mim. Eu não vou mais confundir o William Bonner com a Fátima Bernardes. Mas no dia 1º de julho, estarei aqui, vendo vocês de todas as maneiras possíveis e os desencarnados até muito melhor. Que Jesus nos abençoe.